jurisprudência na primeira fase da OAB? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência de quem está se preparando e quer estudar de forma estratégica. E a resposta é sim, cai jurisprudência. Mas calma, porque ainda cai pouco. E entender isso faz toda a diferença entre um estudo inteligente e um estudo cansativo e que não gera resultado. A primeira fase da OAB continua exigindo muito mais o conhecimento do texto legal. É a lei que fundamenta a maioria das soluções dos casos apresentados pela FGV. A jurisprudência aparece sim, mas ela aparece de forma pontual, complementar e estratégica. Ela não substitui a lei. Ela não é o centro da prova. Ela funciona como um reforço em situações específicas. E isso fica muito claro quando nós analisamos os exames mais recentes. No exame 44, por exemplo, 10% da prova foi fundamentada em jurisprudência. Isso representou 8 questões. E dessas 8, 4 foram baseadas em súmulas. Ou seja, não eram julgados isolados, não eram decisões tão recentes ou difíceis de acompanhar. Eram entendimentos já consolidados, estáveis e que dialogam diretamente com o texto da lei. No exame 45, esse padrão se repetiu. Também tivemos 8 questões fundamentadas em jurisprudência. Mas aqui aparece um dado mais interessante. Das 8, 5 agora foram baseadas em súmulas. E em alguns casos, a própria FGV utilizou mais de uma súmula para fundamentar alternativas da mesma questão. Isso mostra algo importante para quem está estudando agora. A banca não quer que você se torne um pesquisador de decisões recentes. Ela quer que você conheça a jurisprudência consolidada, aquela que já virou referência segura e que complementa o texto legal, ou até corroborou. É exatamente por isso que a ordem do estudo importa tanto. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Caso você ainda não me conheça, eu sou a professora Bruna Vieira, sou professora de Direito Administrativo aqui do Estratégia OAB e há 18 anos atuo preparando alunos para aprovação no exame de ordem. Ao longo desses anos, as mudanças da banca e principalmente os erros mais comuns que fazem bons alunos ficarem pelo caminho. E um desses erros é inverter a lógica do estudo. Por isso, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. A estratégia correta para a primeira fase continua sendo muito clara. Primeiro, domínio absoluto da lei seca. Você precisa entender o artigo, o conceito, as exceções e as consequências jurídicas daquele dispositivo legal. Não é decorar por decorar, é compreender como a FGV usa a lei para construir as alternativas. Depois disso, sim, entra a jurisprudência, mas entra de forma direcionada e inteligente, especialmente por meio das súmulas mais importantes, nas matérias e nos temas que mais caem na primeira fase. Essa é a lógica que a FGV segue. A lei é a base, a jurisprudência serve para confirmar, interpretar ou consolidar aquilo que já está no texto legal. Quem começa estudando jurisprudência sem dominar a lei, acaba estudando muito e errando na hora da prova. E isso não é opinião, é análise de prova. Quando você treina questões, você percebe que mesmo nas perguntas que envolvem súmula, o enunciado sempre dialoga com o dispositivo legal. E é por isso que eu sempre digo, quem entende a lógica da banca ganha tempo, ganha segurança e aumenta muito as chances de aprovação. E é exatamente essa visão estratégica que nós queremos passar para você aqui no canal do Estratégia OAB. Se o seu objetivo é passar na primeira fase da OAB, você não precisa estudar tudo. Você precisa estudar o que realmente cai.
e da forma correta. Lei bem estudada, súmulas estratégicas e muito treino de questões. Tudo que temos na nossa plataforma. Esse método funcionou e continua funcionando. E aproveitando esse conteúdo e o início do ano, eu quero te fazer um convite muito especial. No dia 5 de janeiro, às 10 horas da manhã, vai acontecer o lançamento da Missão OAB 2026. Um projeto pensado para quem quer começar ou reorganizar os estudos com estratégia, clareza e foco no que realmente importa na primeira fase. E é o momento ideal para você alinhar expectativa, método e planejamento desde o início da sua preparação. Então anota aí, 5 de janeiro às 10 horas, Missão OAB 2026. Fique atento aqui no canal, ative as notificações e participe com a gente. Espero você!